Boa noite, a paz de Cristo. Vamos terminar esse curso do batismo. O sacramento do batismo é o sacramento da salvação para nós cristãos, que nos abre as portas do céu. Salmo 50, de versículos 7, capítulos. Salmo 50, versículo 7, Davi diz assim: Eis que nasci na culpa, minha mãe concebeu-me no pecado. Então, todos nós nascemos manchados pela mancha do pecado original, com essa marca decaída, pecado original. E aqui no catecismo, no parágrafo 12, 14, diz assim: Como chamamos este sacramento? Ele é denominado batismo, com base no rito central pelo qual é realizado ao batizar. A palavra batismo vem do grego, que significa mergulhar ou emergir. O mergulho na água simboliza o sepultamento dos catecúmenos na morte de Cristo, da qual, com ele, ressuscita como uma nova criatura. Segundo os Coríntios, capítulo 5, de versículo 17, Gálatas 6,15. Este sacramento é também chamado o banho da regeneração e da renovação no Espírito. Tessalonicenses 3,5. Pois ele significa e realiza este nascimento a partir da água e do Espírito, sem a qual ninguém pode entrar no reino de Deus. Está lá em João 3,5, encontro de Jesus com Nicodemo. Este banho é chamado de iluminação, porque aqueles que recebem este ensino catequético têm o Espírito iluminado. Depois de receber o batismo, o Verbo, a luz verdadeira que ilumina todo homem, João 1,9, o batizado, após ter sido iluminado, se converte em filho da luz e em luz ele mesmo. Efésios 5,8. O batismo é o mais belo e o mais magnífico dom de Deus. Chamamos-los de dom, graça, unção, iluminação, veste da incorruptibilidade, banho da regeneração, selo, tudo que existe de mais precioso. Dom, porque é conferido àqueles que nada trazem. Graça, porque é dado até aos culpados. Batismo, porque o pecado é sepultado na água. Unção, porque é sagrado e régio. Tais são os que são ungidos. Iluminação, porque é luz resplandecente. Veste, porque cobre nossa vergonha. Banho, porque lava. Selo, porque nos guarda e é o sinal do senhorio de Deus. Quanta grandeza no sacramento do batismo, né? Que nós recebemos. Na liturgia da noite pascal, quando dá a bênção da água batismal, a igreja faz solenemente memória dos grandes acontecimentos da história da salvação, que já prefigurava os mistérios do batismo. O Deus, pelos sinais visíveis dos sacramentos, realizais maravilhosas invisíveis ao longo da história da salvação. Vós vos serviste da água para fazer-nos conhecer a graça do batismo. Desde as origens do mundo, a água, esta criatura humilde e admirável, é a fonte da vida e da fecundidade. A Sagrada Escritura vê como incubada pelo Espírito de Deus. Já na origem do mundo, o vosso Espírito parava sobre as águas, para que ela recebesse a força de santificar.
A igreja viu na arca de Noé uma prefiguração da salvação pelo batismo por ela. Com efeito, poucas pessoas, isto é, 8, foram salvas da água. 1 Pedro 3, capítulo 3, versículo 20. Então a igreja vê essa prefiguração como a arca sendo a igreja. Só aqueles que se salvaram, que estavam naquela arca. Aquela arca simboliza a igreja. Capítulo 10 de 1 Coríntios, Paulo vem afirmar que todos que atravessaram o Mar Vermelho foram batizados na água do mar e foram batizados no fogo, na nuvem de fogo que o cobria. E todos beberam da mesma água da pedra que era Cristo, a pedra, o alimento espiritual. Então é um simbolismo, já as prefigurações para o batismo que ia acontecer no Novo Testamento. E aqui vejamos a continuidade. Se na própria água do dilúvio prefigurante o nascimento da nova humanidade, de modo que a mesma água sepultasse os vícios e fizesse nascer a santidade. Se a água fonte simboliza a vida, a água do mar é um símbolo da morte, razão pela qual o mar podia prefigurar o mistério da cruz. Pois esse simbolismo, o batismo, significa comunhão com a morte de Cristo. E sobretudo na travessia do Mar Vermelho, a verdadeira libertação de Israel da escravidão do Egito, que anuncia a liberdade operada pelo batismo. Concedeste aos filhos de Abraão atravessar o Mar Vermelho a pé enxuto, para que, livre da escravidão, prefigurasse o povo nascido da água do batismo. Finalmente, o batismo é a prefiguração na travessia do Jordão, pela qual o povo de Deus recebe o dom da terra prometida, a descendência de Abraão, a imagem da vida eterna. A promessa desta herança bem-aventurada realiza-se na nova aliança. Então, batismo, né? Em Mateus capítulo 28, versículo 19 e 20. Jesus vem afirmar, né? Toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, pregai, ensinai a todas as nações. Batizai em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Eu estarei convosco todos os dias até o fim do mundo. Essa é a unção, é a força do batismo. É o sacramento que nos abre a porta para o céu. Se você não receber o sacramento do batismo, você não pode receber nenhum outro sacramento. É o primeiro sacramento que o cristão tem que receber, é o batismo. Que nos vai incorporar a igreja, o corpo de Cristo. É o novo nascimento. Você nasce da pia batismal para Cristo. Então, a porta do céu se abre, é o passaporte para o céu. É a sua identidade do cristão. A identidade do cristão é o batismo. Foi batizado, está livre do pecado e da condenação. Agora, os pecados que você pratica durante a sua vida e você se arrepende, os pecados venial, eles são perdoados no ato penitencial, na Santa Missa, para nós católicos. Os pecados mortal, você precisa se arrepender e se voltar para Deus, pedir perdão, buscar o sacramento da confissão, e esses pecados são absolvidos e você volta a estar em estado de graça com nosso Senhor Jesus Cristo. Então essa é a importância do batismo. Espero que eu tenha explicado com clareza, tenha explicado com detalhe a importância do batismo. As dúvidas, poderia explicar com mais detalhes, mas o tempo não dá. Então, quem tiver a oportunidade de poder compartilhar esse vídeo, curtir, fazer joinha, porque é uma catequese que é de graça, não é paga. Isso aqui é para esclarecer dúvida. Católico tem muitas dúvidas, então eu peço católico, conheça a sua igreja católica, conheça a sua doutrina, conheça o catecismo da igreja, conheça a Bíblia Sagrada e leia e estude. Esse é o segredo.
Amém? Deus nos abençoe, nos guarde e nos proteja. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.